Mas lembrando da palestra do Renato, das janelas de oportunidade, né, em que a inovação tecnológica pode estar junto, a importância da tecnologia relacionada, e aí vem o palavrão, previsibilidade. Falei certo, não? Né? Muito importante. Presidente João Hilário, nosso presidente da SENG, seja muito bem-vindo, o palco é seu. Nosso presidente vai estar trazendo para nós, pessoal, a importância dos minérios estratégicos na transição energética. Presidente, lembra da minha apresentação agora de manhã? Que eu pedi licença para aprender com vocês? Me dê licença para aprender um pouquinho sobre minérios estratégicos. Fique à vontade, presidente. Isso é importante. Presidente, eu fiquei com medo do Billy cair ali. Bom dia. Já inicialmente já agradeço o convite para falar um pouco sobre mineração aqui para você, sobre os minerais estratégicos, tá? Minérios e minerais estratégicos, e um pouco sobre a mineração também. Passando aqui, para ver se eu acerto isso, então, só me apresentando um pouquinho para quem não me conhece, estou, no caso aqui, fazendo essa apresentação como presidente da ASEM, que é a Associação dos Engenheiros de Minas Gerais, também como diretor da ABREME, que é a Associação dos Profissionais de Mineração do Brasil. Também representando um grupo de trabalho que está muito focado nos minerais estratégicos em Minas Gerais, que é o grupo de trabalho do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e dentre as 7 atividades que eu fiz na mineração, os 10 anos na CVRD, 10 na Vale, 10 na Magnesita, mais uns 10 da consultoria internacional, inclusive a Cof Engenharia, e atualmente, dentro dessas tarefas, estou também como coordenador da área mineral do Planejamento Estratégico do Estado. Mas a minha fala está mais voltada nessas duas principais atividades hoje. Ainda continuando, tá? Isso deverá ficar à disposição de vocês, tá? Não vou entrar muito no detalhe das definições do que mesmo que são os minerais estratégicos. Isso é uma definição, principalmente faltou ali de colocar, que é do Ministério das Minas e Energia, através dos braços lá que representam a mineração, que é a SGM e a ANM. Então, são essas as definições que eles usam hoje para a mineração do Brasil e para o caso específico dos minerais estratégicos. Como isso está escrito, eu não vou entrar muito no detalhe, até porque temos pouco tempo, só 20 minutos, que eu peço que me avise dos 5 últimos minutos, para, se necessário, dar acelerada. E, na verdade, nem é bem uma palestra, é uma passagem rápida por alguns pontos que deve colocando-os e levantando a atenção para os nossos debates depois. Então, vou passar sem detalhar muito cada slide, ou cada figura. Esse título que nós já falamos e de onde que está nascendo, principalmente, a origem da abordagem que vamos fazer. A mineração, inclusive, acompanha também na sua orientação, das suas decisões para o seu planejamento estratégico, acompanha também o que está acontecendo no mundo, tanto do ponto de vista social e ambiental. Isso é a figura já de conhecimento, as previsões de que atingiríamos até 10 bilhões de habitantes na Terra. Todos consomem, cada vez mais consomem matérias-primas. Esses 8 bilhões que foram completados agora em 15 de novembro, 8 bilhões de habitantes na Terra. Na verdade, foram 10 bilhões a menos, né? Porque o recenseamento está mostrando que o número que foi passado pelo Brasil de 213, não somos 213 milhões brasileiros, apenas 203. Claro, teve aqueles que não responderam a pesquisa lá, que eu não sei como que vai ser tratado nos modelos numéricos de estimativa, né? Bem, mas dos 203 bilhões de brasileiros,
nós estamos contribuindo, então, com esse avanço. E as consequências disso, no caso específico de Minas Gerais, estava estimado em 21 milhões de habitantes, já que, o número está sendo 20, o anunciado pelo IBGE, e 12 milhões de veículos em Minas Gerais. O porquê disso? Bem, esses 12 milhões de veículos em Minas Gerais, mais os mais de 3 bilhões no mundo, estavam levando as grandes cidades a ambientes desse tipo, inclusive Belo Horizonte. Num dia de inverno com inversão térmica e parada lá das correntes, a poluição dos veículos, do transporte, chega a contribuir com até 60% de todos os venenos disseminados na atmosfera, nas regiões centrais principalmente. Então, estávamos tendo as grandes cidades com esse clima, essa paisagem em alguns dias do ano. Muitos gases venenosos, tá? Criados principalmente pelo transporte. Todos nós usamos transporte. Alguém veio a pé para cá, hoje deve ter sido poucas pessoas. Alguém tem uma semana sem usar transporte, sem usar carros, alguma coisa parecida? Não. Então, o transporte é extremamente importante. E o que o transporte tem a ver com a mineração? Bem, o transporte gera esses gases, os veículos, começou todo esse material a criar problemas de saúde, inclusive ter um impacto de aumento das principais causas de doenças que causam morte atualmente na humanidade. E então descobriu-se o vilão, um dos vilões, que é o principal equipamento usado para o transporte, que são os automóveis. Então, a Agência Internacional de Energia começou a fixar, concluiu que as principais causas era o transporte, sobre vários aspectos, e começou, então, a estabelecer planos de alteração desse transporte, inclusive o vilão principal, que é o motor a combustão nos veículos de transporte. Começou a fixar metas, né? Isso já para essa década deveríamos estar já com 60% de veículos elétricos e apenas 40% a combustão. Em 2035, parar de fabricar motores a combustão e para em 2050 não termos mais fumaça de veículos nas ruas do mundo. São planos bastante ambiciosos. Nós, da mineração, queremos contribuir com esse plano. E como é que vamos fazer isso? Daí é que, produzindo matérias-primas, né? Nós produzimos a maioria das matérias-primas para tudo que a civilização usa, praticamente quase tudo aqui dependeu de alguma matéria-prima produzida pela mineração, desse microfone ao teto, até a madeira que foi cortada e transportada para ser trazida para cá, dependeu de petróleo, de asfalto, de serra, de um caminhão, de alguma forma de combustível para montar tudo que nós estamos usando aqui no momento. Sem dizer os celulares, os microfones e outras coisas mais. E os próprios veículos. Então isso aqui já mostra um cenário de um dos países, né? Depois vamos ver qual é, porque tem tudo, e que já começa, inclusive, ele está avançado na fabricação de veículos, veremos um pouco mais para frente, e já diferenciar com placas de cores para cada tipo, o elétrico e a combustão. Por causa disso, os veículos elétricos, então, se tornaram inovação, né? Não tão nova assim, porque os veículos elétricos existiam há 100 anos atrás, tá? O que não existia para que fizesse os veículos elétricos estarem rodando, então, desde nos últimos 100 anos, era essa coisa extremamente importante ali no meio que chama bateria, tá? Bateria conhecida nossa, né? Só que as baterias agora estão assumindo uma posição
extremamente importante sob o ponto de vista de inovação e de tecnologia. É um dos focos mais importantes da indústria mundial. E essa é uma bateriazinha de um carrinho elétrico. Elas podem ter volumes bastante grandes, dependendo das necessidades de cada veículo. E todas essas baterias, obviamente, elas são construídas com matérias-primas produzidas pela mineração. Elas começaram a ser muito importantes e acabaram, por esse fundo, que eu resumi muito rapidamente, a fazer previsões de que os materiais usados para a construção das baterias, para equipar os veículos elétricos, para reduzir a poluição, a produção de CO2 e retirar essa poluição dos grandes centros, que é onde estão concentrada a maioria da população. A população cresceu, houve uma migração para a formação dos grandes centros, e mudou um pouquinho no Brasil, né, nos últimos 10 anos, para uma surpresa positiva nossa, com a pandemia e com outras razões, mas continua concentrada nos maiores centros urbanos do mundo. Inclusive, nesse centro, quando se aumenta a poluição com os veículos a combustão, vai ter um contato maior do ser humano, de pessoas, com essa poluição, e o estrago vai ser maior. Então, antes do início da transição energética, dessa mudança, principalmente para o transporte, era esta visão de chegar ali. A Bloomberg achava que chegaria aí a uns 2 milhões e 500 mil toneladas desses materiais. E os principais para essa transição são esses, em que o foco principal nosso aqui seria no nióbio, lítio, grafita, que produz o grafeno, elementos terras raras, mas toda essa turma aí que são os minerais estratégicos para a transição energética. Mas vamos passar rapidamente depois pelos 4 primeiros dentro do tempo que tivemos. Ainda continuando, com essa mudança, com a pressão das mudanças climáticas e com toda a concentração da tecnologia, o esforço para retirar a poluição provocada pelos motores a combustão do centro das cidades, essa é a nova previsão, ou seja, aquelas quantidades vistas lá, estimadas lá, já está passando para perto de 20 milhões de toneladas a demanda em 2030, com essa distribuição dos famosos minérios e metais necessários para a transição energética. Bem, dentro dessa linha de atuação, atuando principalmente na transformação dos motores ou dos motores para impulsão do transporte, a China, que detinha os mais altos índices de poluição do mundo, inclusive iniciou a fazer esses estudos, porque estava tendo um custo muito alto, tanto do ponto de vista de mortes precoces de saúde, e até estudos já começavam a mostrar que estava havendo interferência, o impacto desde a gestação até o crescimento das crianças. Então se tornou realmente um problema seríssimo para nós, né? Nós somos culpados que criamos esse problema, mas estávamos deixando um mundo pior e com um problema maior e crescente para as novas gerações. Então, isso levou muita gente a pensar, cientistas, políticos, e tomar essas decisões corretas. Tá? E ao aplicar essas mudanças, né, a China tomou essa dianteira, agora ele não quer voltar. Ele não quer voltar nem a... Peraí. Foi para o final e não voltou.
Você está indo no sentido. Então, eu vou passar rápido aqui para chegar lá onde estávamos falando da China. Bem, então a China tomou essa dianteira porque realmente lá alguém que esteve na China por volta de 2008, 2010, 2015, os chineses já usavam máscaras, quem não usava máscara voltava de lá com sílica nos pulmões e tossindo. No próximo mês, se eu não adoecesse, tomou essas decisões, começou a entrar principalmente. A China hoje ela está na dianteira, tanto na fabricação de baterias, como na fabricação dos veículos elétricos. Há estimativas de que ela já está com a partição de 30-70. As fábricas chinesas já estima-se que estejam fabricando 30 veículos elétricos para cada 70 a combustão. É o país que está na dianteira, como está na dianteira em diversas outras questões. Em função disso, a redução em 10 anos na poluição das grandes cidades está representada nesse quadro. Ou seja, já caiu para metade. Como o efeito da poluição é exponencial na saúde, as grandes cidades já estão voltando a ter, na maior parte do ano, ar respirável e até céu azul. Vamos ver se vai para frente. Bem, de todo esse cenário e essa trajetória, os minerais estratégicos têm esse cenário hoje, previsto até a 2030. Por exemplo, o que vai envolver maior quantidade de dinheiro aplicado, vai movimentar uma quantidade maior, é o cobre. Está estimado aí, mesmo com o dólar caindo a menos de R$ 5, já chegaria a 2 trilhões de reais o cobre. E em segundo lugar vem a estrela emergente, que é o lítio, que já está estimado. Os negócios com lítio na indústria e estão orçados em R$ 1 trilhão. Isso a indústria, a cadeia como um todo. Vamos ver o próximo. E aí está então o lítio, para quem não conhece ainda, isso é uma maravilhosa lepidolita, é um dos minérios do lítio, não é o principal. Esse é aí só voltando o que nós aprendemos lá na escola sobre o lítio, em que entre diversas propriedades que fazem com que ele seja a estrela do momento na indústria, na fase de transição energética, um desses parâmetros físicos extremamente importante é a baixa densidade, metade da água. Ou seja, se o lítio pudesse estar na sua forma, fosse estável na sua forma de metal, nas condições normais, seria bom para fazer uma prancha de surf ou um barco, né? Porque realmente é um metal resistente e bastante leve. Mas não é o caso. O lítio não é estável como metal e hoje ele está cobiçado pelo mundo todo por outras razões, que são aquelas baterias que vimos lá atrás. Ainda passando rapidamente, vamos lá. Bem, e onde está o lítio? Novamente, ele não quer voltar. Não quer voltar. Não volta. Então, me perdoe, mas eu vou passar novamente todo para chegar lá. Estávamos na lepidolita, falando do lítio, e o cenário do lítio na origem. Hoje o Brasil está se colocando cada vez melhor na foto do lítio, principalmente por causa de um trabalho muito importante de tecnologia, que usa, para alguns casos, inclusive as inovações citadas dos famosos satélites, que tem inclusive uma utilização extremamente importante na mineração. Se der tempo, a gente volta depois nos debates. Então, esse é o cenário do lítio. O Brasil está com 4 províncias principais do lítio, sendo que aqui em Minas Gerais tem hoje que detém a maior quantidade de recursos, de potencial, recursos, e Minas operando em Minas Gerais, principalmente lá no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, região de Araçuaí. Eu creio que vocês devem estar acompanhando.
E esse mapa é um mapa do Serviço Geológico Brasileiro, CPRM, que já está na 4ª fase de pesquisa e tem mostrado para os investidores onde estão as áreas com potencial mais alto de lítio. Se desse tempo, eu ia entrar em detalhe de cada província, principalmente no caso de Araçaí, mas vou passar e, se necessário, podemos voltar nesse assunto nos debates. Bem, no lítio especificamente, em termos de tecnologia e inovação, embora não parece que nós brasileiros, mineiros brasileiros, não tenhamos esse conhecimento ainda, isso não está devidamente divulgado, nós dominamos toda a cadeia, desde a pesquisa, a mineração, o tratamento, até chegar numa dos produtos mais importantes da transição energética hoje no mundo, que são os sais de lítio. Isso aqui é uma foto tirada por mim a 1.000 quilômetros de Belo Horizonte, numa planta que produz carbonato e hidróxido. Eles produziam para outras finalidades, inclusive medicinais, e hoje esse produto, ainda em pequena quantidade, está sendo vendido para a China, lá na China, para que ela consiga deixar o mundo para trás e produzir 77% de todas as baterias de alta performance do mundo. O que deixou, inclusive, Europa, Estados Unidos e América do Norte assustadas ao ver esses números no fechamento de 2022. E todas as baterias de alta performance, estado sólido, sódio, enxofre, todas para realmente funcionarem, ter aquelas performances de carga, descarga, de fornecimento de energia quando demandada, segurança, todas até ontem precisam de lítio. Bem, então nós já temos toda a cadeia com alguns pontos que não é o caso aqui aprofundarmos neles, alguns pontos que precisam ser melhorados até chegar a esse ponto. Mas a partir daí é que está o ponto mais importante em que nós precisamos nos dedicar mais em desenvolver. Continuando, por causa do nosso tempo, só mais uma passagem rápida pelos outros minerais e minérios de lítio, o famoso espodumênio. Espodumênio é um silicato de lítio que no máximo chega a 4% de lítio. Ou seja, um concentrado de espodumênio com 6% teria menos de 3% do metal, que é objetivo de todo o processo de lavra e produção. Ou seja, o concentrado de espodumênio é um concentrado de baixo conteúdo metálico. Bem, só mais um pouquinho sobre o lítio, tá? Então nós temos toda a cadeia, estamos com um potencial muito alto, principalmente em Minas Gerais, temos também lítio no Ceará e no Nordeste. Investimentos pesados, atraímos a atenção, principalmente de países de língua inglesa. Estamos já com os 2 bilhões de reais implantados em Minas. Temos 2 minas operando, uma que está entrando em produção exatamente nesse momento, e vários investimentos que já está chegando a 5 bilhões de reais como um todo. Uma questão extremamente importante para inovação e tecnologia é que o mercado de produção do concentrado, que vai até o espodumênio, que nós já dominamos, ele, segundo as estimativas, movimenta em torno de 5 a 10 bilhões de reais no mundo. A cadeia como um todo movimenta da ordem de 500 milhões a 1 trilhão de reais por ano, no momento, com tendência a aumentar como um todo.
O LIT seria uma palestra de 1 hora para dar uma geral no assunto. Então, eu vou passar e vamos no próximo. O próximo é o grafite, que tem uma importância muito grande, o grafite e grafita, mas, por enquanto, ele está não apareceu muito, ele está quietinho lá nas minas dele. Essas minas são principalmente em Minas Gerais. Deu um ponto extremamente importante. O Brasil tem a segunda reserva do mundo e está disputando já o 3º lugar em produção no mundo. Claro, não ganha da China. A China tem tudo. A China investe em mineração, é um dos maiores produtores minerais do mundo e investe em toda a cadeia. Nós, no caso da mineração, estamos investindo principalmente na produção de matérias-primas. Esse é um ponto extremamente importante para a inovação e tecnologia. De repetir 5 vezes, mais uma. E precisamos trabalhar na cadeia até o grafeno e do grafeno chegar nas baterias, chegar nos veículos elétricos, para não matarmos a nossa indústria automobilística. Nós já chegamos a ser quase a 5ª indústria automobilística do mundo, caímos para a 8ª, caímos em muita coisa, principalmente na indústria automobilística, e temos o 6º mercado do mundo. Então, nós caímos para a 8ª posição, mas ainda temos mercado, apesar de estarmos com a capacidade instalada de produção de veículos fumacentos de 4.500.000 e não conseguimos utilizar dessa capacidade desse investimento nem a metade. Nós estamos aí em torno de 2 milhões. Vamos ver se com a ajuda agora, se nós, com a retomada da economia, vamos ver se esse ano fechamos com 2.500.000 dos 4.500.000 capacidade de produção de veículos instaladas. Agora, se nós não entrarmos, desenvolver novamente tecnologia e inovação e entrarmos rapidamente na produção de veículos elétricos, nós vamos ficar de fora. E são questões que não têm sido discutidas e abordadas convenientemente de uma forma geral, visão geral no país. Eu estou falando isso porque acabei de chegar do primeiro Congresso Brasileiro de Veículos Elétricos, organizado lá em Santa Catarina, em 17 de abril, e uma das conclusões foi essa: nós estamos andando numa velocidade muito lenta na entrada desse mercado de transporte. E tem uma série de impactos como um todo, não só na poluição, mas tem também até no próprio consumo de energia no mundo. Uma estimativa grosseira é que o transporte consome hoje em torno de 2 a 3% de toda a energia gerada no mundo. Isso foi o número que eu ouvi. Principalmente no caso em que nós temos veículos de 2 toneladas para transportar 50 quilos, no máximo 100 quilos, veículos cada vez maiores transportando cada vez menos gente. Então gera esse consumo de energia, tanto para transporte de pessoas, como também para transporte de cargas, que é o caso de não termos a nossa deficiência e atraso na construção de ferrovias. Ela já vai me dizer que são 5 minutos. Eu vou deixar para falar do mineroduto e da água depois dos debates. Ainda continuando aqui, para conseguir usar os slides, além do lítio, grafite, em que nós temos a 3ª reserva do mundo de grafite, somos também o 3º produtor. E 80% dessa reserva, a produção, está concentrada em Minas Gerais. Vou falar um pouquinho dos terras raras, que o Renato, inclusive, já mostrou alguns deles lá na apresentação anterior, em que nós somos o 3º lugar em reservas. Ou seja, nós temos muita coisa para inovar e aplicar tecnologia dos terras raras. É outro
espaço imenso. Tá? No entanto, quando chega na produção, vamos dar uma olhada no gráfico seguinte, que ele é tenebroso, tá? E mostra se não tomarmos cuidado com os outros materiais, que é o caso da grafite, grafita, lítio e outros, não podemos repetir essa figura, tá? Com a terceira reserva do mundo, em que, até onde se tem notícia, gostei muito dos seus gráficos de 100 anos, eu gosto muito de trabalhar com gráficos de 100 anos, assim, parece loucura, né? Mas esse é de apenas 73 anos. O que aconteceu com as terras raras no mundo? Isso aqui é um dia de debate para discutir o que está acontecendo dentro desse gráfico. Mas, assim, para o nosso caso aqui, mostra que a China dominou o mercado. E hoje nós, com a terceira reserva do mundo, estamos correndo atrás para tentar achar uma brechinha na produção e não ficarmos importando produtos manufaturados já com as terras raras ou até principalmente os produtos e exportando matérias-primas. Então isso precisa ser visto por todos nós para que não aconteça, inclusive com os automóveis. Se não entrarmos muito rápido na indústria automobilística, poderemos ter a China dominando todo o mercado, como é um plano deles. Nada contra os chineses, tá? São muito trabalhosos, inteligentes e competentes. É que nós devemos ficar atentos a esses cenários que estão se desenhando na transição energética. Esse é o nióbio. O nióbio já é um bom exemplo. O nióbio, nós temos grandes reservas no mundo, somos os maiores produtores, temos tecnologia ao longo de toda a cadeia e vendemos praticamente as quase 200 mil toneladas consumidas no mundo. Utilizamos muito bem, temos centro de pesquisa trabalhando com o nióbio, com suas ligas, tá? Com diversas finalidades, e até nas baterias também. O nióbio, ele deverá, junto com a dupla com o lítio, é uma das melhores duplas para as super baterias que nós vamos precisar. Isso é uma mina de grafite, apenas para ilustrar. Queria também fazer uma ligeira referência, o porquê, inclusive, de participar daquele grupo, porque principalmente o lítio e a grafita também, eu não trouxe o mapa, eu cortei por uma questão de tempo, está concentrada ao longo do Vale do Jequitinhonha, o Médio Jequitinhonha. Grafite está principalmente lá na parte nordeste, e a área a leste aí está sendo atualmente pesquisada pelo Serviço Geológico do Brasil, fase 4, que deverá ampliar essa região do Vale do Lítio, que já está perto, a última vez que eu vi, que eu olho lá no controle, já está perto de 400 requerimentos de pesquisa, que é onde se origina toda a produção de matérias-primas, principalmente por investidores estrangeiros. Nada contra, acho que nós precisamos de dinheiro, temos de realmente criar um ambiente, como está sendo criado, para investimentos, tá? Para desenvolvimento da mineração, só que nós temos de entrar com inovação e tecnologia para conseguirmos estar dentro de toda a cadeia, e não apenas ser exportadores de pedras com menos de 3% de lítio. Esse é o nióbio, para quem não conhece, tá? São lá da empresa produtora de nióbio. Já estou chegando no final, você já me mostrou 5 minutos aí já, né? Chegando no final, olha a comparação de um veículo, isso é um híbrido, já montado, um deles é montado no Brasil. O consumo, tá? Um veículo elétrico, olha isso aí, é um outro, esse já é totalmente importado, nem montado não é, por enquanto. Chega a um consumo equivalente da ordem de 60 km por litro, com uma melhoria, além de não ter barulho, não fazer fumaça na cidade. Ele consome menos na cidade, tá? No trânsito urbano. Porque isso aí ficaria para os debates, se for o caso.
Esse é um projeto de uma fábrica de automóveis em Minas Gerais. Ele está sendo discutido já há uns 3 anos e que nós, brasileiros, seria uma fábrica brasileira, nós brasileiros teríamos de procurar trabalhar nele. Por último, agora, já terminando, um alerta para todos nós, né? Nós precisamos principalmente da inovação da tecnologia, principalmente no ramo da indústria que recebe as matérias-primas da mineração. A nossa mineração, produzindo, dependendo do que se conta, hoje em torno de 500 milhões ano, 1 bilhão se considerar toda a produção com os materiais industriais, dos 18 produzidos no mundo, 18 bilhões produzidos no mundo, porém nós estamos com esse cenário de participação da indústria no PIB. E a tecnologia e a inovação está principalmente após a mineração, que é a transformação das matérias-primas em produtos a serem usados pela sociedade. Incluindo nisso aí a economia circular, que também precisa ser desenvolvida, que deve estar muito bem abordada no ESG lá, e que faria que isso recirculasse dentro do próprio país, como já é o caso em que nós somos benchmarking das latinhas de alumínio, da indústria do alumínio, que retorna praticamente toda, né? Os catadores catam, mandam de volta e retornam. Mas isso é alarmante, essa trajetória da indústria. Inovação e tecnologia, nós temos de atuar aqui, não deixar que esse cenário pavoroso continue, que essa curva continue caindo. E olha o desastre nesse caso, principalmente nos últimos anos, e é aqui que vai estar a parte que falta na cadeia do lítio. Nós estamos focando principalmente em produzir silicato, spodumênio, com menos 3% de lítio, colocar num caminhão, mandar como diz, congestionar estradas esburacadas que não são suficientes nem para o transporte de passageiros. Vai para um porto a 500 mil quilômetros de distância, um navio a 20 mil quilômetros, 97% é pedra, silicato, 3% é metal, por um preço da ordem aí de 30 mil reais a tonelada, e compramos de volta as baterias que podem chegar de 400 a 1 milhão de reais por tonelada de bateria. Então, nós, ao fazermos isso especificamente no caso dos minerais estratégicos. Mas aproveitando, né, que nós não podemos olhar só o nosso caso específico, nem só para o nosso pé umbigo, esse é um cenário da indústria química, em que está disparando o déficit, essa curva em amarelo aí devia estar em vermelho, é a diferença entre importação e exportação, principalmente importação menos exportação, em que nós já estamos atingindo em 2022 perto de 400 bilhões de reais em déficit na indústria química. Bem, por último, então, o ponto principal nós temos as principais matérias-primas necessárias para fazer a transição energética. Repetindo, nós temos o lítio, estamos expandindo os nossos recursos de reserva de lítio, somos o terceiro em grafite e grafita. Não citei o manganês, porque não dá tempo, só tem mais 30 segundos ali, não vou poder falar em todos. Temos manganês, temos o nióbio, somos os grandes em nióbio do mundo. Temos outros que estavam naquela figura, temos cobre, não em Minas Gerais, níquel e outros que vai ficar, caso o Fotim me convide para um seminário lá para frente, a gente pode abordar o que ficou faltando hoje, tá? Não abusando da paciência de vocês, deixa eu ver se acabou mesmo, o que tinha para hoje, já acabou. Isso. Muito obrigado pela atenção, tá? E estou à disposição. Muito bom.